Ele já nasceu num quadro muito ruim na maternidade, ficou muito tempo internado e a gente já saiu de lá com uma lesão cerebral bem grave. Então eles chamam de autismo regressivo secundário, porque ele tem a causa que vem dessa lesão. Como meu marido mora em outro estado, a gente gosta bastante de viajar, eu sempre tentava levar ele nas viagens. Algumas vezes ele embarcava e era um horror. Ele ficava o tempo todo se machucando, se balançando, ou então ele saía do meio do voo e dizia, não, eu não consigo. Ou então descia da escada e não ia mais. Era muito difícil. E uma vez a gente estava no aeroporto e passou uma menina com um cachorro e ele falou, se eu tiver um cachorro, eu vou viajar. Os médicos falavam que, como a gente já tinha tentado de tudo, a gente já tinha ido, todos os remédios, todos os tratamentos, todas as formas, ele indicou para a gente ter um cachorro. E de fato, quando ela tinha 7 meses, a gente viajou para a Bahia, ela já tinha um treinamento. Ele andou no avião com ela, ele entrou no aeroporto como se nunca tivesse medo. Ela viajou, foi impressionante. Quando o voo foi levantar, ele se segurou com muita força, ela levantou do chão, fez o trabalho de pressão nele e ela ficou segurando ele. A partir do momento que ela viu que ele se acalmou, ela deitou, relaxou, ele voou o voo inteiro e a partir de então ele já pegou... A Heaven já viajou 18 vezes. A primeira vez a gente apresentou toda a documentação para Gol, não deu. Aí eu entrei na justiça, ganhei. Primeiro eu ganhei a liminar e agora eu ganhei uma decisão definitiva para que ela voe em todos os voos com ele. Ela chegou na nossa casa em dia 23 de junho de 2020. Dia 31 de julho foi a última crise convulsiva que ele teve. Ele nunca mais convulsionou. O caso do João era bem sério, bem complicado. Eles já tinham tentado muitos recursos clínicos e assim, foi uma luz no fim do túnel, né? E eles começaram muito cedo, isso foi bem positivo também. A Heaven chegou para a primeira sessão de treino, ela tinha 50 dias. Então ela começou muito novinha, começa apresentando o mundo, depois com a obediência básica e aos poucos a gente vai colocando as funções que ela precisa também. O João convulsionava muito, mas assim que ela chegou, o João teve uma única crise e parou de convulsionar. Porque normalmente as crises sensoriais deles vinham por uma crise, entre aspas, social, de interação mesmo. Então ele ficava estressado, né? Esse estresse dava uma sobrecarga sensorial nele, e aí dentro do transtorno do espectro autista dele, aquilo ali era demais, e aí gerava uma crise sensorial. A partir do momento que a Heaven entrou, ele começou no sentido literal de se estressar menos, entrar menos em crise de estresse, consequentemente menos crises sensoriais e consequentemente menos crises convulsivas. Então só o fato de a Heaven existir na vida do João, isso por si já foi um fator de ele sair para uma média de 2 ou 3 crises convulsivas por dia para uma a cada 2 anos. Cada convulsão a gente tem perda neuronal, né? Quando a criança para de convulsionar, essas redes elas acabam sendo mais permanentes, né? Praticamente toda a sessão, 80% das sessões, ele tinha uma crise convulsiva. E eu percebo uma grande evolução, né, na questão da autonomia do João, né, dele ter o cuidado, dele olhar um pouco mais, né, e cuidado com a própria cachorrinha mesmo, né. E ela consegue trabalhar essa antecipação das crises. Então hoje, eu acho que faz mais de um ano que eu não tenho uma crise com o João em ambiente clínico, né. E até na rua, né, nos ambientes fora daqui. João é um adolescente hoje, né, tá passando por essa fase da adolescência, tem bastante dificuldade na leitura social, né, de entender o comportamento do outro, né, de como chegar em outra pessoa e como interagir, né, no âmbito social. E pro ano que vem a gente vem pensando nesse mercado de trabalho já, né, de pensar nesse ensino técnico para inserir ele no mercado de trabalho logo em seguida na finalização do ensino médio, né? Mas quando você tem um filho com deficiência, você entende que você vai um dia deixá-lo sozinho nesse mundo.
e que ele precisa minimamente saber se virar. Ele precisa saber ler, saber escrever, ele precisa saber pegar um ônibus, ele precisa saber ir no mercado e passar um cartão de crédito. O autismo faz parte da neurodiversidade, todos nós somos diferentes. A gente, quando faz um exame de imagem do coração, pode fazer do meu, do teu, de quem for, vai ser diferente, vai ter diferenças mínimas ali, mas vai existir. Do estômago a mesma coisa, dos pulmões a mesma coisa, dos rins a mesma coisa. Por que é que a gente acha que os cérebros das pessoas são iguais? Que os cérebros também são diferentes. Os corpos são diferentes e os cérebros também são. A maior dificuldade dele foi a gente aprender a conviver com a quantidade de manias que ele tinha, porque a gente, como não estava acostumado a lidar, né, em casa, a questão social, nunca queria estar em lugares muito movimentados e atrapalhava, porque a gente é muito social. Existe uma frase dele que foi a que mais me marcou nesse tempo todo. Quando ele começou a ir para o shopping com ela, nos lugares, quando a gente começou a fazer a socialização, ele olhou para mim e falou: "Mãe, eu não sou mais invisível". Então ele começou a sentir muito importante, a entrar num lugar que ninguém podia estar com um cachorro, ele ia, e é uma coisa muito interessante também, porque ele sempre andou com a cabecinha baixa, sempre, assim, parecia que ele tinha medo de olhar para as pessoas. Hoje ele anda ereto, olhando para todo mundo. Ele começou a ir ao mercado, aí a partir de então ele começou a trabalhar com ela também, com as terapeutas, a ir ao supermercado sozinho, a treinar bastante a autonomia dele, a andar na rua sozinho. Hoje ele faz boxe na polícia municipal. Ele sai todas as segundas e quartas sozinho com ela na rua até minha casa andando. E aí ela fica ali no cantinho, geralmente ela fica super tranquila ali no lugar, né? Ele fica treinando, tudo. E às vezes ela acha que ele tá em perigo, é numa situação assim, daí ele vai e conversa com ela. Peço toda hora assim, se ela estiver um pouco agitada assim, preocupada com ele vai ali, conversa, faz um carinho nela. E a Arya flui normalmente, e depois ele tá indo também para casa sozinho, assim, coisa que ele não fazia quando ele iniciou no boxe, tudo ele dependia da mãe, né? E hoje ele tá bem independente. Além disso, a Heaven já teve algumas situações em vida real de ter que encontrar o João. Estavam em férias na Bahia, o pai dele tinha saído com os amigos para tomar uma cerveja, trocar uma ideia no hotel do lado. A Heaven percebeu que o João tinha saído para ir atrás do pai dele. Quando eu olho ela chorando no quarto, chorando. E dando voltas, falei, gente, o que é isso? Quando eu olhei na cama, ele não tava. Botei o colete nela, ela foi puxando. Quando eu olho, ela entrando numa festa. E estava lá o João Vitor de short, de pijama. Samba canção. Do lado Simpson. do pai. E ela entrando na festa para buscar ele. Então é uma tranquilidade, uma segurança muito grande que ela passa. Aonde quer que ele esteja, a gente está seguro, né? Ela estava de colete, ele estava comigo, um ambiente totalmente inseguro para ele, que é o shopping. Ele com ela, passou um homem pela gente e fez carinho nela. Aí eu disse, não pode. Ele deu a volta no U que tem ali e fez carinho de novo. E eu falei mais isso, não pode. Daqui a pouco o João me disse, mãe, ele está nos perseguindo? Porque eu só quero fazer carinho na cachorra. Eu disse, mas tu não tá vendo que ela tá com colete, que ela tá trabalhando? Que trabalhando nada? Aí o João começou a falar daquele jeitinho dele, assim, e peitou o João. Nisso o João caiu no chão. A Heaven enlouqueceu. Eu não conseguia nem mais falar nada, porque ela só latia, ela sente, e ela é capaz de fazer alguma coisa. Quer queira ou não, como ela tá com colete, ela sabe que ela tá trabalhando, né? A partir do momento que você bota, ela tá protegendo e cuidando do João. Toda vez que eu coloco a mão no cachorro alheio, eu tenho que pensar, por que eu tô fazendo isso? O que o dono desse cachorro e esse cão estão ganhando? Então, se toda vez que eu sair com essas duas na rua, todo mundo e vir e botar a mão, toda hora que elas olham uma pessoa, opa, carinho grátis. E elas vão querer lá interagir. Antes de ser um cachorro de assistência, eles têm que necessariamente ser um cão equilibrado, ser um cão estável, né? Eu poder estar aqui parado, sentado, vivendo a minha vida com eles emocionalmente bem, sabendo o que fazer, quando fazer, né? A gente precisa de um cachorro que seja tanto quanto confiável, quanto confiante, que a gente não ensina, né? A gente só melhora algo que já está ali. Então tem que vir do cachorro. Por isso a importância da seleção do pai e da mãe antes mesmo do que daquele filhote. É entre 18 e 24, 30 meses de treinamento até a entrega desse cão. O valor total desse filhote se enquadra entre 6 e 8 mil reais. O processo a longo prazo vai depender de quantos meses precisa. Em média, 2 a 2.500 por mês de treinamento.
tá? Então, investimento total aí de 30 a 50 mil reais. Não uma coisa barata, mas para quem já tinha passado por tudo que a gente tinha passado, foi o melhor investimento que eu já fiz na minha vida. Na minha vida, faria tudo de novo. Inclusive, quando ela se aposentar, a gente já vai ter outra engatilhada. Ele fica sozinho em casa com ela. Sozinho. Ele é responsável por dizer, preciso levar ela para fazer xixi, preciso levar para fazer cocô. Ela tá fedida, vamos dar um banho. Tudo, ele faz absolutamente tudo com ela. Eu tô sempre de apoio, né? Porque também para não sobrecarregar ele, mas eu tô sempre de apoio. E ela é uma linda, né, Heaven? Então hoje em dia ele consegue ver um ser humano como ele não conseguia, ele não olhava no olho de gente estranha, né? Hoje em dia ele olha porque ele sabe que ele vai ser bem visto de volta. Ele não vai ter uma represália, ele não tem aquele preconceito para quebrar. O tabu tá quebrado por ela, entende? Assim que ele entra, o ar já tá dado, sabe? Pô, é uma golden alegre, super educada, se rebolando para todo mundo, entendeu? Então o ar é outro, a percepção dele de vida também mudou. Acho que assim, todo mundo que convive com pessoas desse espectro tem o mesmo desejo, que eles consigam ter uma vida normal. E aceitos na sociedade, compreendidos, sabe? São pessoas como qualquer outro, né? O que eu quero é que ele entre e saia de onde ele quiser e tenha o mesmo tratamento que eu, que tu, que qualquer um que está assistindo isso aqui, né? Ele não é nada mais e nada menos, né? E sendo bem sincero, talvez profissionalmente isso seja um tiro no meu pé, mas o meu desejo é que um dia os cães de assistência não sejam mais precisos, entende? Eu quero que qualquer João sem uma Heaven seja aceito assim como o João é aceito com a Heaven. São pequenas lutas diárias que vão sendo conquistadas que, cara, não tem preço, sabe? O maior retorno é o social. É tu ver que a pessoa tá inclusa, que o cachorro tá bem, sabe? Que a Heaven tem uma vida que todos os cachorros pediram e que o João tem uma vida muito melhor só porque ela tá do lado. Ela te ama, né, filho? Sim. E você? Eu também.